Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje trarei mais uma polêmica da intercessão dos santos na Sagrada Escritura. E antes de continuar o vídeo, peço para se inscreverem no canal, deixarem o seu curtir, deixem os seus comentários, suas dúvidas. Que mais? Rezem por mim. E confiram sempre a loja aqui embaixo da editora Assunta. Está para sair o livro que eu escrevi, o comentário às 15 orações de Santa Brígida. Já enviei para a gráfica, já está assinado o contrato e é questão de tempo para sair. Vou falar mais dele. Antes de ir para o vídeo propriamente falando, comentar também do nosso curso de Teologia Cético-Mística. Estou enrolando porque é a segunda parte da oração segundo Tanqueray e ele escreveu bastante disso no seu livro e realmente é um pouco longo, tenho que ler bastante coisa para fazer esse vídeo e resumir, para não ficar tão longo. Quero fazer no máximo 1 hora. E hoje quero falar então da fundamentação bíblica da intercessão dos santos na Sagrada Escritura. Mas antes eu preciso introduzi-los em algumas questões teóricas. Já falei anteriormente da Assunção e da Imaculada Conceição de Nossa Senhora na Bíblia. Eu sou partidário da tese da suficiência material da Sagrada Escritura, ou seja, que todos os dogmas católicos podem ser encontrados de algum modo na Sagrada Escritura. Mas não é uma tese que um católico precisa seguir. Ele pode crer que há fundamentos, há doutrinas que vêm da tradição oral, da tradição dada aos apóstolos. Eu acho que a primeira posição é mais comum na história da igreja, posso estar enganado, mas acho que ela foi mais comum. A segunda cresceu mais em reação aos protestantes, mas acho que a tendência natural é cada vez mais encontrarmos fundamentos para todas as doutrinas católicas na Sagrada Escritura. E ao longo dos séculos, todos os dogmas receberam algum fundamento escriturístico. Mas o ponto é discutir um pouco a questão do literal na Sagrada Escritura. É importante notar que tanto literal quanto tradição possuem vários níveis e sentidos. Uma coisa é a sagrada tradição e outra são costumes humanos no geral, que podem ser até positivos, saudáveis e até ajudar a discernir alguma coisa, mas que não chegam a ser tradição propriamente falando. A questão do literal também, uma coisa é interpretar ao pé da letra e outra coisa é assumir que a Sagrada Escritura tem um sentido amplo, ainda mais porque se vale de profecias e símbolos árduos de serem interpretados. Em minha opinião, isso não interpretar nesse sentido mais amplo aí, né? Tentar buscar o sentido do símbolo não vai contra a letra da Sagrada Escritura, né? Pelo contrário. E eu poderia tomar por base nisso, né? Salvo engano, uma das primeiras questões da Suma Teológica, acho que é logo na primeira questão da primeira parte, fala um pouco da teologia e Santo Tomás comenta os sentidos da Sagrada Escritura e fala, salvo engano, né, que o profético se reduz ao literal. Ou seja, muitas vezes os católicos, por pressão protestante, entenderam que destrinchar uma profecia
significaria aderir a um sentido espiritual da Sagrada Escritura. Essa também seria uma outra discussão, né? Se a suficiência material engloba só o sentido literal da Sagrada Escritura ou o sentido espiritual. Esse seria um outro nível da discussão. Seria uma outra discussão sobre o tema, né? Então, até agora temos os vários sentidos da tradição, que o profético também é literal, e a pergunta se a suficiência material da Sagrada Escritura engloba também o sentido espiritual. Tem segundo Santo Tomás, ele fez um apanhado dos santos padres, né? Há algumas divergências quanto a isso daí, né? Mas os 4 sentidos seriam, primeiro lugar, literal e 3 espirituais. O primeiro tipológico, o outro moral e o outro anagógico. O anagógico seria na vida eterna, o tipológico é a relação do Antigo Testamento com o Novo, né? De uma figura para a sua realização no Novo Testamento. Então, esses são alguns pontos, né? Que mais? Então, é isso quanto à questão do literal da Bíblia. Há vários pontos a serem discutidos. Isso geralmente é assumido sem debate quando vamos conversar com um protestante. Aí, outro ponto, né? Muito interessante, estava debatendo com um protestante em particular. Ele lançou um princípio de interpretação que até então eu nunca tinha visto, que para você tirar uma doutrina da Bíblia, ela precisa ser necessária. Mas aí que vem o outro problema, né? Aí que vem a tradição católica, para interpretarmos a Sagrada Escritura, para sabermos o que é necessário ou não, é preciso que venha a tradição dar esse julgamento aí, né? Aí já vai além da materialidade do texto, né? É a questão formal dele. Porque se a gente for pensar bem, isso nem faz sentido. Porque uma das conveniências da revelação, do fato de Deus se revelar para nós, é que ele poderia ter feito quase tudo que fez de maneira diferente. Claro, né? A questão da Trindade, por exemplo, né? É a própria essência de Deus aí, né? Ele não pode ser diferente disso, né? Mas na história da salvação ele poderia ter feito as coisas de um modo bem diferente. Para dar um exemplo crítico, muito importante, da encarnação. Cristo precisava ter se encarnado para nos salvar e morrido na paixão. É dito até mesmo em pregações católicas, com fundamento, que foi necessária a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte na cruz, mas Santo Tomás explica que é necessário no sentido de máxima conveniência. É realmente muito conveniente que Deus venha, se encarne e dê sua vida por nós, mas não é absolutamente necessário, porque Deus é onipotente e ele poderia simplesmente simplesmente perdoar os pecados. Então não precisava da encarnação para a nossa salvação. Deus poderia simplesmente perdoar as nossas dívidas. Claro, há protestantes que negam isso, né? Não entendo muito, parece ser o caso dos calvinistas, mas por outro lado, há vários outros que também estariam do lado de Santo Tomás. Deus poderia simplesmente fazer de um outro modo, né? Mas isso daí já é uma discussão mais profunda, né? O que importa é que nada
a princípio, né, claro, porque Deus nos revelou, aí sim a coisa é necessária, né? Deus instituiu aquilo como necessário para a nossa salvação. Mas na Sagrada Escritura, poucas coisas são estritamente necessárias. Então, para retirarmos uma doutrina dali, uma verdade de fé, não precisamos chegar à necessidade. E para isso mesmo que é importante que haja uma tradição, um magistério também, para fechar as questões teológicas, porque só lendo o texto não é possível chegar a certeza alguma. Claro, aí a questão de ver as histórias das heresias, os heresiarcas se valeram da Sagrada Escritura para tentarem provar o seu ponto aí, né? Trindade mesmo, né, é uma coisa obscura. Esse termo não está na Sagrada Escritura, então a Trindade é inferida também, não está explicitamente lá. E se formos levar as últimas consequências, o sentido literal de muitos protestantes, vamos chegar à conclusão de que Deus não revelou coisa alguma, porque não, como eu disse aí, né, não dá para chegar a uma certeza aí se não tem uma autoridade para fechar as discussões. Mas vamos então ao tema do vídeo propriamente falando, depois de toda essa introdução. Na verdade, ainda estarei introduzindo de certa maneira a questão, porque há várias abordagens a esse tema. São pelo menos 8.000 denominações protestantes, um número mais razoável, 40.000, mas pode ser que o número seja ainda maior. E há as mais diversas razões para se negar a intercessão dos santos. Uma delas, já mais extrema no caso, né, só para dar um exemplo, é de que os homens dormiriam após a morte. Exatamente, há protestantes que defendem isso. Então eles não vão direto no céu, eles, sei lá, acho que talvez alguns grupos até afirmem que a pessoa deixe de existir e de repente é recriada lá no dia do juízo, né? Outros um pouco menos absurdo, mas ainda assim absurdo, né? Fala que a pessoa fica dormindo aí, fica esperando o dia do juízo, né? Então há vários motivos para negar a intercessão dos santos, motivos, claro, errados. E aí depende muito contra quem você vai debater, né? E é preciso ter em mente isso, né? Porque cada protestante requer uma estratégia diferente, né? Cada um tem algum princípio de interpretação, alguma doutrina diferente aí que vai mudar a sua estratégia de argumentação. Então vamos finalmente para a intercessão dos santos. O primeiro o primeiro trecho que eu quero mencionar é de 1 Samuel 28, o trecho completo é do versículo 2 ao 25, não vou ler tudo, só as partes mais essenciais para que tenha uma noção. Então é o seguinte, o contexto é que o profeta morre aqui, o profeta Samuel morre e Saul quer conversar com ele, né? Porque Deus parou de lhe responder e porque quer consultar Samuel. Então ele vai a uma feiticeira para que isso seja possível. Então Samuel tinha morrido e todo Israel tinha lamentado e o sepultaram em Ramá, sua cidade. Há outro contexto importante, isso foi um pouco antes da luta contra os filisteus. Inclusive é dito aqui, né? Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu. Então, pulando um pouco aqui,
buscai-me uma necromante para que eu lhe fale e a consulte. Então foi atrás da necromante, é uma pessoa que busca o contato com os mortos. E disseram, há uma em Endor. Aí Saul foi até a mulher, diz, peço-te que me digas o futuro, chamando para mim que eu te disser. Aí a mulher diz que poderia correr o risco de morrer, porque Saul criou uma lei para perseguir necromantes, para expulsar necromantes e adivinhos, e ela não queria ajudá-la a princípio. Então Saul jurou por Deus, Javé, que nenhum mal lhe aconteceria. Aí ele fala, chama Samuel. Aí a partir do versículo 12, então a mulher viu Samuel e soltando um grito medonho disse a Saul, por que me enganastes? Tu és Saul. Disse-lhe o rei, não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul, vejo um espectro que sobe da terra. Aí continuando na frente, então Saul viu que era Samuel, inclinando-o com o rosto no chão, prostrou-se. Samuel disse a Saul, por que perturbas o meu descanso, chamando-me? Saul respondeu, é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim, Deus se afastou de mim. Então, pulando bastante, Samuel vai dizer, amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel também. Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. E então Samuel profetiza que Saul perderia, e perde mesmo. Então vejam só, ele consultou o morto entre aspas, vamos ver o sentido já disso, né? E Samuel falou a verdade, né? Era Samuel mesmo. E profetizou ainda que Saul perderia para os filisteus, e a profecia se concretizou. Os protestantes tentam fugir da evidência desse versículo dizendo que era uma aparição diabólica, mas a Sagrada Escritura não dá nenhum elemento para que pensemos nisso, e Samuel se apresenta como Samuel, não há nenhuma reprovação ou juízo em contrário disso, e a profecia que faz se realiza. Demônios não podem profetizar. Então, a interpretação mais natural é que essa invocação de um morto foi eficaz. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Não uma intercessão no sentido de oração, mas vocês vão entender. Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu, recobrou vida e pôs-se de pé. Então vejam só, o profeta, por intercessão dele, houve a cura miraculosa do corpo aí, né? Uma ressurreição, não a ressurreição dos mortos no último dia com o corpo glorioso, mas reviveu uma pessoa, né? E muito significativo isso, né? Um morto intercedendo aí. Há um versículo que Santo Tomás cita, muito interessante, Jó 5, capítulo 1, acho que é Elimas que diz, né, o personagem, na minha opinião, real, né? Porque há uma discussão se o livro de Jó é histórico ou não. Eu acho que né? Por via das dúvidas, eu considero tudo como histórico na Sagrada Escritura, aí, né? É tudo como tendo acontecido literalmente. E eu não acho que o livro de Jó seja exceção. Aí diz não estou achando fácil aqui, né? Mas não foi Jó que falou, foi uma outra pessoa, acho que foi Elimas.
Disse: grita para ver se alguém te responde. A qual dos santos te dirigirás? Então, falando para gritar e clamar aos santos e ver se alguém responde, né? Há um versículo de Jó que eu separei, não é tão forte nesse sentido, mas é uma intercessão de vivos, mas talvez em um sentido espiritual pudesse ser interpretado como intercessão dos santos. E certamente é uma intercessão estando vivo, né? Jó 42, versículo 8 a 10. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros e dirigi-vos ao meu servo Jó, falando ali para os amigos de Jó que debateram com ele. Oferecei-os em holocausto, e ele intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece vossa temeridade, por não terdes falado corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Então fala para oferecer coisas a Jó, e porque Jó intercederia por eles. Então vejam só. E aqui cabe também comentar um raciocínio comum dos santos autores, né? São Tomás, São Jerônimo e muitos outros, que se Deus escuta os vivos aqui na terra, muito mais o escutarão na glória eterna. Então, se nós lhe somos agradáveis aqui, ainda mais na pátria celeste. Então, por esse argumento de mais, né? A pessoa no céu é mais agradável a Deus, por isso a intercessão do santo é mais forte. E já vemos a intercessão aqui na terra, né? Tem um de 2 Macabeus 15, versículo 12 a 16, os protestantes não aceitarão esse argumento a princípio, mas eu acho interessante falar dele. Primeiro, que para nós católicos e para Deus faz parte da Sagrada Escritura esse livro, então acho que devemos ter reverência para os deuterocanônicos. Às vezes essas disputas apologéticas nos fazem esquecer disso. Então eles são úteis para edificar nós mesmos, mas em segundo lugar, mesmo desconsiderando sua autoridade divina, os deuterocanônicos são sinais de que já havia doutrina católica ali nos outros livros bíblicos, né? É claro, estou tentando provar que a intercessão dos santos já havia na Sagrada Escritura de algum modo, mas o que estou dizendo, nos deuterocanônicos, geralmente essas doutrinas aí que os protestantes negam são apresentadas de maneira mais clara. E é muito interessante saber que já antes da vinda de Cristo já havia essa interpretação na comunidade judaica. Então, historicamente, é importante para nos ajudar a interpretar os outros livros, mesmo desconsiderando seu caráter revelado. Então vamos aqui ao trecho, né? Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar e desde a infância exercitado em todas as práticas de virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Apareceu a seguir da mesma forma um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que os circundava. Tomando então a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Então, Jeremias já estava morto nesse momento, então estava intercedendo por eles. Claro, estava no limbo dos patriarcas, nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha aberto os céus, mas mesmo assim já estava intercedendo ali pelo seu povo, né? Como diz a Sagrada Escritura.
Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, agora indo ao Novo Testamento, Santo Agostinho usa esse argumento. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Transfiguração está em Mateus 17, versículo 3. Ou seja, a aparição de Moisés e Elias são vistas como um sinal da intercessão dos santos. E com efeito eles estavam ajudando a demonstrar que nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido. Eles tiveram essa aparição aí justamente para fortalecer a fé dos apóstolos. Mateus 22, versículo 33. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus de mortos, mas sim de vivos. Então, muito interessante, né? Esse versículo naquela discussão da ressurreição dos mortos, né? E nosso Senhor Jesus Cristo fala que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Ou seja, né? Na verdade, os santos estão vivos no céu. Estão em situação melhor do que a gente. Levantando aquele argumento que já expus, né? Trazido pelos santos autores, ou seja, de que São Tomás, São Jerônimo, de que no céu eles podem mais do que na terra. E Cristo vai confirmar que Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, mas estão vivos. E muito interessante isso para confirmar a intercessão dos santos. Trouxe alguns versículos do Apocalipse, mais ou menos do capítulo, claro, eu trouxe alguns versículos específicos, mas recomendo que vocês leiam na íntegra do Apocalipse 4 ao 8, capítulo mesmo, completo, que fala um pouco das orações dos santos no céu. Entre outras coisas, mas esse é um tema recorrente nesses capítulos mencionados. Então, começando o Apocalipse 6, versículo 10, 11, e eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Cada um deles foi dado, então, uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Então, intercediam para que viesse a justiça de Deus sobre a terra. Uma intercessão um pouco... Primeiro que eles estavam no céu, aqui, né, aqui fala dos mártires, né, dos santos no geral. Mas além desse fato, né, de estarem no céu, eles falam algo relativo à terra, né? Até quando tardará a fazer justiça. Apocalipse 7,15. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no seu trono estenderá sua tenda sobre eles. Eu achei interessante esse servindo. Se a gente pensar bem, é um pouco estranho a palavra servir para quem já está, quer dizer, né, numa situação em que os santos já passaram pelo juízo final, né? Numa situação onde já houve o julgamento, porque só haverá louvor, ação de graças no céu, né? E é dito a palavra servir. Então, para que essa palavra tenha mais peso, é razoável interpretá-la no sentido de que os santos no céu estão trabalhando ainda para Deus, zelando pela terra. Então, para que esse servir tenha um sentido mais forte, é preciso que os santos estejam intercedendo. Claro, né? Poder-se argumentar que servir é em sentido amplo, mas também é possível que seja no sentido de intercessão. É o Apocalipse 8, versículo 3 a 5. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com o turíbulo de ouro. Deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Ou seja, os anjos vieram trazer as orações dos santos. Porque aí, né, é como uma doutrina, uma explicação teológica comum, nossos anjos da guarda veem as nossas orações e eles as comunicam a Deus. Aí entraria até numa questão mística, né? E por um lado também entrando numa objeção protestante, mas não podemos conversar diretamente com Deus. Aí há vários pontos, né? Aí seriam as razões teológicas da conveniência da intercessão dos santos. Algumas possíveis: humildade, então reconhecer-nos-íamos indignos de estarmos na presença de Deus diretamente e pediríamos para que uma outra pessoa melhor do que nós intercedesse pela gente. Então, humildade. Segundo lugar, uma maneira de Deus distribuir mais honra aos santos. É uma maneira das pessoas participarem mais da sua salvação, porque intercedendo eles são mais dignos de glória e louvor. Então Deus quer mais motivos para a glória de seus santos. Em terceiro lugar, outra razão que julgo boa é que isso congrega a comunidade dos santos, né? Nos tornamos muito mais íntimos dos santos nos céus. Então isso fortalece os vínculos dos membros do corpo de Cristo. Então há várias razões de conveniência para isso. Os protestantes dizem, mas você está negando o valor da intercessão de Deus, a onipotência. Nada disso, essas razões de conveniência não negam de modo algum a onipotência divina, a sua infinita capacidade. E voltando então ao ponto que eu tinha levantado, a questão de tratarmos direto com Deus, muito provavelmente isso não é tão fácil quanto parece, pelo menos em um sentido mais estrito. Parece, segundo leituras de autores místicos, né, que nem o São João da Cruz, por exemplo, né, tem um verso dele de poesia que é mais ou menos o seguinte: mensageiro, eu já não quero mais intermediário, para dizer o seguinte, né, um dos sentidos disso daí é que e ele fala isso para o seu amado, né? Já não quero mais intermediários, quero ver meu amado face a face. Alguma coisa assim, né? É mais ou menos, essa é uma paráfrase dos versos de São João da Cruz. Para dizer o seguinte, né? Nas orações de menor grau, na verdade, elas vão a Deus por intermédio de nossos santos anjos. E também, né, o modo de representar a Deus, né, enfim, em vários aspectos essa oração não seria totalmente direta a Deus, né? Mas aí a pessoa cresce em santidade, chega lá na sétima morada, no matrimônio espiritual, né? Aí sim ela fala diante de Deus, né? Tanto que a oração dela cresceu, ela fala realmente com a intimidade ao Senhor, né? Então parece que nos graus menores de oração, as orações parecem ter esse intermediário. Mas também não é que o sacrifício de Deus não é o bastante, esse tipo de coisa. É só, como posso dizer, né, uma mecânica que Deus estabeleceu por alguns motivos, né? Essas questões de conveniência que falei, né? Questão da humildade, de congregar os santos, de distribuir uma outra possibilidade, né? Distribuir as coisas do maior para o menor, passando por todos os intermediários, enfim, esse tipo de coisa, né? Não é que está negando a onipotência de Deus. Então é isso, caros.
já vou encerrando o vídeo, fazer as conclusões, as considerações finais, melhor dizendo. Esqueci de citar um argumento, um ponto importante lá no início, né? Que é o seguinte, sobre a tradição, mesmo uma tradição até num sentido mais fraco, não na tradição em T maiúsculo, se a gente tem dúvidas sobre um texto, se ele não é claro, a gente vai lá e analisa como as pessoas estão vivendo aquele texto. Isso é uma maneira de crescer na sua interpretação, na sua exegese, né? Isso vale para todos os grupos, né? Para todos os livros, analisar como as pessoas estão vivendo aquelas palavras. Eu diria até que é até um princípio assim da comunicação, da linguagem. O idioma não está abstraído aí de uma comunidade, né? E comunidade no sentido de vivências, né? De uma tradição. Então acho que há razões da filosofia da linguagem para aderirmos à posição católica. Mas de qualquer maneira, se você tem dúvida, até seguindo o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, pelos frutos os conhecereis, veja o que está acontecendo no mundo real. Você não precisa pegar a Bíblia e se fechar para o mundo, porque os católicos temos a experiência diária, alguns graças a Deus, né, de que rezamos aos santos, pedimos intercessão a Maria, Nossa Senhora, né, e a muitos outros santos, São José, Santo Tomás, e vemos e recebemos até milagres. O demônio não pode dar milagre, não pode ser ilusão da mente o milagre. É Deus que dá o milagre. E se Ele está oferecendo esse milagre em razão da oração que fizemos aos santos, quer dizer que Deus está abençoando essa prática, e que é uma prática boa. Que mais? Então devemos sim rezar aos santos. Também frutos da graça, né? Não só milagres, mas os frutos do Espírito Santo, né? Longanimidade, caridade, paz e muitos outros. Como o próprio nome diz, fruto do Espírito Santo. A gente reza para os santos para obter benefícios espirituais e vemos que crescemos na santidade, né? Passamos a ter alguns sinais aí de frutos do Espírito Santo, né? Nós geralmente os santos, né? Nas pessoas que não são santas mais discretamente, mas vemos os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo e tudo mais que pertence à graça do Senhor, né? Então, em caso de dúvida, não tem por que não analisar o que acontece no mundo real, né? E o que não falta é testemunho de milagre aí, pela intercessão de Nossa Senhora. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.